Axé, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos iniciando hoje o livro de Marcos no que diz respeito às parábolas de Jesus. Então, neste livro nós temos algumas parábolas que são específicas do livro e nós vamos estudar neste vídeo. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, Marcos apresenta algumas parábolas. Das parábolas que Marcos apresenta, 10 nós já estudamos lá em Mateus e destas 10 também vão aparecer em Lucas, portanto a gente já adianta esse estudo de Lucas. Então 10 dessas parábolas já foram estudadas lá em Mateus. 5 somente estão em Mateus, não estão em Lucas. Então a gente também já estudou quando estudamos as parábolas de Mateus, a gente já estudou estas 5 que também são compartilhadas em Mateus e Marcos. E uma única, ela é compartilhada Marcos e Lucas. Então, nós temos aqui 16 parábolas que podem ser encontradas em outros livros. Mateus, Lucas. Hoje nós vamos estudar as que só estão no livro de Marcos. Seja porque um aspecto só é tratado no livro de Marcos, seja porque ela inteira é tratada no livro de Marcos. Então, uma outra, você pode dizer, mas a gente já viu alguma coisa parecida. Sim, mas ele tem um aspecto diferente e específico aqui em Marcos. A primeira parábola, que é a chamada parábola da semente, ou do semeador, como você queira, dependendo da tua Bíblia, está escrito de um jeito ou do outro jeito. Ele está em Marcos 4, que vai do verso 26 ao verso 29. Mas eu também posso encontrar em Lucas. E ele fala de um semeador que passa a semear o seu campo. E depois ele vai fazer as suas coisas e aguarda pacientemente que o grão brote, cresça e produza. Então, esta parábola da semente, ou a parábola do semeador, dependendo da sua Bíblia, está escrito de um jeito ou do outro jeito. Né? Então, ele fala sobre o semeador a semear. Vamos ver os detalhes? Então, aqui, esta parábola, ela está imediatamente antes, se você abrir a palavra de Deus, a parábola, ela está antes da parábola da semente e a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda. Então, veja lá, essa pequena parábola, ela diz o seguinte, ó, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Logo em seguida, nós vamos ter a parábola do grão de mostarda, lá no 30. Então, ele está preparando para a parábola do grão de mostarda que a gente já estudou. 27. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, esta é a parábola. Então, vamos ver o que ela vai significar. Veja, uma coisa interessante aqui é que ela prepara para a parábola da mostarda. Uma outra questão interessante é que, quando ele fala de crescer, a expressão crescer que é utilizada aqui, ela é muito
parecida, ela é a mesma, na verdade, utilizada por Pedro lá em 2 Pedro. Deixa eu só lembrar o amado do seguinte: às vezes, as palavras que são traduzidas para o português, elas não têm diferença nenhuma. Então, crescer, crescer. Para nós, existe uma única palavra que quer dizer crescer. Entretanto, em grego, em hebraico, em outras línguas, às vezes existe diferença nestas palavras. Então, a palavra crescer, aqui utilizada, é a mesma palavra, é o mesmo emprego, a mesma utilização que Pedro faz na segunda carta, no verso 3:18, né? Capítulo 3, verso 18. Ele diz, é o último versículo da carta de 2 Pedro. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala crescei na graça, é a mesma utilização que se fala aqui da parábola do semeador ou da semente, como você queira, dependendo de como está na sua Bíblia, é crescer na terra. Então, o que acontece aqui é que eu só posso crescer, como Pedro está dizendo, na graça, quando eu estou na graça. Eu não posso crescer em graça, porque eu cresço quando eu estou dentro da graça. O nosso crescimento se dá quando nós estamos na graça. Então, quando Pedro fala em crescer, crescer na graça, significa que, em primeiro lugar, nós precisamos estar na graça, para daí crescer, como esta semente, que precisava estar na terra para poder crescer. Então, ela não cresce de um outro jeito, ela cresce quando ela está na terra. Nós crescemos na graça porque nós estamos na graça, ou estamos dentro da graça. E aqui, a semente brota e cresce. Mas é interessante que a semente brota e cresce sem a intervenção do Senhor, do dono da terra, do semeador. Isso se dá de uma forma misteriosa. A palavra fala de uma forma misteriosa. Vejamos lá. O que é esse reino de Deus, assim como um homem lançasse a semente à terra? Esse reino de Deus é o domínio, é o reinado de Deus. A gente já tinha visto isso nas parábolas de Marcos, né? Quem é esse semeador? Quem é que está levando a semente? Na verdade, amado, este semeador somos todos nós. Somos todos os que trabalham no reino de Deus. Estamos no reino de Deus, trabalhamos no reino de Deus e espalhamos a semente. Nós espalhamos a semente. Esta semente é o quê? Esta semente é a palavra de Deus. E este solo, onde nós estamos jogando a semente, espalhando a semente, é o coração do homem. Se o amado percebe, não mudou nada em relação àqueles significados que nós havíamos visto nas parábolas anteriores lá em Marcos. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho desse crescimento. Como é que esse crescimento se dá? Primeiro, esse crescimento ele não é entendido pelo homem. O semeador não entende, não dá para nós entendermos como é que o crescimento da semente se faz. Ninguém sabe disso. Nem hoje, Eleni, nem hoje. A ciência, ela pode explicar algumas coisas, mas ela não consegue explicar tudo. Então Jesus, entendendo isso, sabendo disso, ele faz uma parábola, ele
ele compara o crescimento da semente, que a gente não sabe como é que acontece, com esse crescimento da palavra no coração das pessoas. Porque é isso que ele está falando, é esse crescer na graça. Então, se espalha a semente, esta semente é colocada no coração das pessoas e esta semente acaba brotando, crescendo, multiplicando, produzindo. Como isso acontece, nós não sabemos. Assim como nós não sabemos como acontece isso numa plantação. Independentemente da ação do homem. Por que independentemente? Porque a parábola diz, ele vai dormir, ele acorda, ele levanta, ele vai fazer as coisas dele. Ele espera pacientemente porque ele sabe que ele não pode fazer nada para apressar as coisas. Nós não podemos fazer nada para apressar o crescimento da palavra de Deus no coração de uma pessoa. Isso acontece automaticamente, isso acontece espontaneamente. Eu não consigo fazer alguma coisa para apressar isso. Isso é um mistério. Assim como é mistério que eu não faça ou que eu não consiga fazer absolutamente nada para que uma semente vire uma erva, que isso vire uma planta, que isso vire um grão. Eu não consigo fazer nada, independente da minha ação. Portanto, ele espera pacientemente e ele continua a sua rotina diária, ele continua indo dormir, levantar, fazer as coisas que ele tem que fazer, porque ele sabe que isto vai acontecer mesmo que ele não faça mais nada. A parte dele ele fez. Qual foi a parte dele? Espalhar a semente. Então, existe aqui, pela parábola, existem aqui 3 fases deste crescimento. Uma fase que ele chama de erva, que na verdade é o brotamento. Erva seria aquela tenra, aquele vegetal tenro no início, quando ele sai da semente, quando ele se transforma num vegetal, numa ervazinha. Então, esta erva é, na verdade, a capacidade que a palavra, a capacidade que a semente, a capacidade que tem esta semente de brotar se ela estiver numa boa terra. Lembrem-se que nós temos parábolas para explicar isso e a gente já estudou isso. Depois que ela cresce, ela se transforma, inclusive, em espiga. Então, o amado vê aqui, ó, eu botei o grãozinho, a sementinha na terra, ela vira uma erva, essa erva vai crescendo, crescendo, chega no momento em que se forma a espiga. O momento em que se forma a espiga. Claro, aqui é o desenho de um milho, podia ser uma espiga de cereal, por exemplo, de trigo, de cevada, é a mesma espiga, a gente chama de espiga também. Então, ele vai formar a espiga, mas a espiga está mirradinha, a espiga está pequenininha, porque ela está crescendo ainda. Ela vai crescer e ela vai se fortificar. E ela começa agora, ela tem capacidade agora de formar espigas, de formar frutos. Este fruto não está pronto ainda. Ele fala de uma terceira fase, que é um grão cheio na espiga. Este grão é uma nova semente. Este grão ele foi formado na espiga e agora ele encorpa, ele aumenta, ele está pronto para a colheita. E aqui é feita então a colheita, que é a consumação desta obra que foi feita. E ele fala então que a foice é usada no sentido de que ocorrerá a colheita da safra, que ele chama de ceifa, ou seja, nós vamos ceifar a colheita. E aqui é a mesma expressão, é o mesmo sentido que nós vamos encontrar em João 4:38. Eu vos enviei a ceifar, que é colocar a foice, né, onde a foice é colocada, eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes.
outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, no 37 acima está escrito: pois é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então, aqui estamos colocando as fases da colheita. E que colheita é essa? É uma colheita espiritual. É uma colheita espiritual. Uma colheita de almas prontas, preparadas e que agora são novos semeadores, que são novos propagadores da semente. Uma outra parábola está na sequência, ela vem na sequência, tá? É a parábola da candeia e da luz. O que acontece aqui, na verdade, é que existe uma complementação da parábola. Portanto, a gente não vai explicar a parábola toda, porque essa parábola já foi explicada em Marcos. Então, nós vamos apenas tratar de alguns aspectos. Veja lá, o que se fala de candeia? Candeia, então, é aquela lamparina, é aquele objeto que tem no seu interior o azeite. E quando eu acendo isso, ilumina o aposento. A gente já tinha visto isso numa outra parábola. O que nós temos de lições a serem retiradas desta passagem? Primeiro, que a luz de verdade, a luz verdadeira, que é a luz dos ensinamentos, é a luz da palavra que Jesus trouxe, dos ensinos que Jesus trouxe, dos exemplos que Jesus trouxe. Esta é a luz de verdade que ilumina o nosso caminho. Ela não foi dada para nós para ficar escondida num canto, para ficar escondida debaixo de algum lugar, debaixo da cama, debaixo de um móvel. Não. Ela foi dada para trazer luz em todo o aposento, em todo o aspecto. Então, ela não é feita para ficar escondida na minha vida particular, no meu quarto, na minha casa. Não, ela foi para ser manifestada. Ela me foi dada para ser manifestada. Então, esta luz que é símbolo do conhecimento, das explicações, dos ensinos, da palavra de Deus, ela deve ser manifestada, ela deve ser explicada, ela deve ser mostrada para as pessoas. O ensino de Jesus, ele vai nos iluminar. Esse é o sentido, é a iluminação que a palavra de Deus nos traz, é a iluminação que os ensinos da palavra de Deus nos traz. Essa iluminação, ela deve atingir todos os aspectos da nossa vida, não só este ou aquele, ou seja, ela deve refletir-se em toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Ora, uma vez que Jesus ascende aos céus, está nos céus, ele manda para nos auxiliar o Espírito Santo. E, portanto, lembrem lá, na parábola das 10 virgens, nós falamos sobre isso, né? Esta unção do Espírito Santo, esse preenchimento do Espírito Santo, é o azeite suficiente para iluminar, para gerar iluminação, para revelar mistérios espirituais. Então, à medida em que nós lemos uma passagem, à medida em que nós estudamos uma passagem, à medida em que nós oramos, à medida em que nós vamos preparar uma pregação, ou aquele que está ouvindo tudo isso, à medida em que tudo isto acontece, né, o Espírito Santo está revelando, está iluminando, está trazendo para nós um entendimento, um conhecimento, um discernimento sobre as coisas que nós estamos falando. Finalmente, existe uma outra parábola. Ela está no capítulo 13. Então, está um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, do 34 até o 35.
36, 13, 34, 36, diz assim, Jesus está falando sobre a parábola da figueira, que a gente já explicou, que já existe vídeo sobre a parábola da figueira, ele está falando exatamente sobre a volta dele, né, a volta de Jesus, e aí ele fala sobre a parábola da figueira e logo em seguida ele diz o seguinte: é como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Então, esta parábola é uma parábola que está no mesmo sentido dos talentos, o mesmo sentido das 10 virgens, o mesmo sentido da figueira, o mesmo sentido de muitas outras parábolas que falam sobre o fim, que falam sobre a volta de Jesus. Então, aqui nós temos alguns aspectos especiais. Vamos ver. O objetivo da parábola é exatamente alertar para a vigilância. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos estar vigilantes, porque eu não sei se ele vem de manhã, se ele vem de tarde, se ele vem à noite, se eu já estarei dormindo a hora que ele chegar. O importante é que eu esteja preparada para a sua volta. Então, este homem que parte para longe é o próprio Jesus. Jesus, então, está falando aqui um pouquinho antes dele ser crucificado. Ele vai para Deus, mas ele vai voltar. É a segunda vinda que ele está falando. E olha que coisa interessante. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele dá àqueles que ficam, aos seus servos, aos discípulos, aqueles que pertencem ao seu reino, autoridade. Então, nós estamos recebendo autoridade. Nós estamos recebendo de Deus. Veja aqui, lembrem-se da parábola dos talentos. Nós estamos recebendo dons, nós estamos recebendo o que é do reino para trabalharmos para o reino. E isto podemos fazer com coisas que não nos pertencem. Por quê? Porque o dono destas coisas nos deu autoridade. Então, nós temos autoridade para trabalharmos para o reino. Segundo, ele determina ao porteiro que vigie. Vigiar, 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 vigiar. Esta é a palavra de ordem. Né? Nós já vimos outras parábolas que falam sobre isso. E aqui ele está falando absolutamente sem nenhuma sombra de dúvida de que o porteiro tem que vigiar. Vamos dar uma olhadinha? O homem que viaja, nós já vimos que é Jesus. Os servos eram os discípulos, naquele primeiro momento, Jesus estava dando autoridade para eles, naquele primeiro momento, para a formação da igreja. Hoje, somos todos nós, todos aqueles que são discípulos, todos aqueles que participam no reino de Deus. Segundo lugar, terceiro lugar, né? No caso, quem é o porteiro? O porteiro são todos os ministros da palavra, aqueles que têm dons dentro da obra de Deus, porque nós somos porteiros. O que é que um porteiro faz? Um porteiro vigia, um porteiro avisa aqueles que estão dentro da cidade sobre as coisas que estão acontecendo em volta. Então, um porteiro, ele anuncia se o inimigo está chegando, ele anuncia algum problema. É ele que anuncia, é ele que cuida de quem entra e quem sai da cidade. É ele que está vigiando. E quando ele percebe alguma coisa, ele precisa anunciar, porque se o vigia não vigia, né, todas as outras pessoas estão em perigo, todas as outras pessoas estão em perigo. Em Ezequiel tem uma passagem
que fala, que dá, né, uma posição de, de vigia, de atalaia. Eles falam de atalaia. O porteiro aqui é uma atalaia. Então, em Ezequiel, ele está dizendo que eu vos coloquei como atalaia. Como atalaia. Então, a função do atalaia, a função do porteiro, a função nossa é vigiar e anunciar qualquer problema que esteja por acontecer. Quem é esse mestre, o senhor da casa? É o próprio Jesus que vai voltar. E a gente não sabe especificamente quando isto vai acontecer. Existe uma palavra, uma expressão, na verdade, em Apocalipse nós podemos ver isso. Ele diz assim, Maranatá, ou nós traduzimos como Maranata, ou seja, Jesus vem, vem Senhor Jesus, vem para o teu reino, vem buscar o teu povo. Amém, amados? Bons estudos.